Mestre Jesus, que esse seja um momento agora de que nós estejamos focados em nós, olhando para as nossas necessidades, olhando para aquilo que nós somos, mas sem ilusão, olhando realmente quais são as nossas características. Vamos conversar sobre um assunto hoje. Os assuntos sempre podem cutucar-nos internamente para que nós olhemos os outros, mas que nós façamos o contrário hoje, que nós olhemos a nós, olhemos características nossas, mas um olhar realista, um olhar daquilo que nós verdadeiramente somos. Só sabendo aquilo que nós somos é que poderemos nos convencer de que há algo para ser mudado em cada um de nós. Então, que esse Evangelho seja um estímulo a nós, às nossas reflexões e a esse olhar íntimo que nós necessitamos fazer. Muito obrigado, Pai, por esse novo dia, essa oportunidade. Que assim seja. Do capítulo 18, muitos são chamados, poucos os escolhidos, a parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda através de parábolas, disse-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele então enviou outros servos, com ordem de dizer aos convidados, de sua parte: Eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que tinha feito engordar. Tudo está pronto. Vinde às núpcias. Mas eles, não se comovendo com isso, foram-se, um para o seu campo, outro para seu negócio. Outros agarraram os servos enviados, os maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Disse então a seus servos: A festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrarem. Seus servos, então, se foram pelas ruas. Reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e, percebendo nela um homem que não portava a veste nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a veste nupcial? E esse homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus: Atai suas mãos e pés e atirai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. O incrédulo ri dessa parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não compreende que se possa criar tantas dificuldades para se assistir a uma festa, e menos ainda que os convidados levassem sua resistência a ponto de massacrar os enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, são sem dúvida figuras, mas ainda assim é preciso que não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias e das fábulas mais engenhosas, se não forem despojadas de seu envoltório para se procurar seu sentido oculto. Jesus ia buscar os usos mais triviais da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria tem por objetivo fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O sentido só parece ininteligível porque não se parte desse ponto de vista.
Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Pelos primeiros convidados, faz alusão aos hebreus, a quem Deus primeiramente chamara ao conhecimento de sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vinham exortá-los a seguirem a estrada da verdadeira felicidade. Mas pouco se ouviu suas palavras e suas advertências. Foram desprezados. Muitos até foram massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se desculpam por terem de cuidar de seu campo e seu negócio são os símbolos das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrenas, são indiferentes às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra? No entanto, eles sempre acreditaram, tomando a forma pelo fundo, que teria uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhum lugar ela foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, a princípio através de Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno raio que partiu toda a luz que devia derramar-se sobre o mundo inteiro, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, apesar de repelirem totalmente a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para apegarem-se à prática de formas exteriores mais cômodas. O mal chegava a seu auge. A nação escravizada estava dilacerada por facções, dividida por seitas, e mesmo a incredulidade havia penetrado no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para tornar a chamá-los à observação da lei e abrir-lhes novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao grande banquete da fé universal, rejeitaram a palavra do Messias celeste e fizeram-no perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido com sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar todo o povo por esse estado de coisas. A responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação, pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, quem Jesus compara aos convidados que recusaram comparecer ao jantar de núpcias, para depois acrescentar: o Senhor, vendo isso, fez que fossem convidados todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Entendia com isso que a palavra seria dada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que, conforme a aceitassem, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celeste. É preciso, antes de tudo e como condição expressa, estar portando a veste nupcial, isto é, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos os que ouviram a palavra divina, quão poucos há que a aguardam e a aproveitam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso Jesus disse: muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Então, hoje a gente
ler um trecho bem longo, porque as parábolas de Jesus, a gente, quando se debruça sobre elas, muitas vezes as dúvidas vão permeando a nossa mente, dada a dificuldade que a gente tem de se aprofundar, porque por mais que a gente reflita, se aprofunde, busque compreender os ensinamentos de Jesus, essa sensibilidade que a doutrina espírita traz para nós faz com que a gente avance um pouco na compreensão das palavras, do que Jesus apresentou ali, mas muitas vezes a gente acaba se deixando levar pela parábola, e acaba muitas vezes com as palavras ficando um pouco preso na compreensão e no entendimento, né? Então, essas explicações adicionais são extremamente valorosas, né, para a gente entender o contexto do momento que Jesus traz a parábola. E quando a gente passa a entender esse contexto, é algo tão importante para que a gente possa interiorizar esse conteúdo e observar aonde a gente se encontra em relação a isso que ele está trazendo aqui, né? Porque muitas vezes, né, a gente, como humanidade, vive momentos pontuais, né, onde o mal ele tem essa predominância e faz com que a gente ainda, na ignorância, não consiga compreender qual que é o nosso papel designado por Deus na nossa criação. E nós que somos cristãos, nós muitas vezes somos classificados como tal, mas muitas vezes nós não vivemos com a postura que o cristão deveria ter. E a gente se deixa levar pelos estímulos exteriores que se conectam à nossa intimidade e dão vazão a quem nós somos. Então, a gente muitas vezes se intitula cristão, mas quantas vezes os nossos atos eles não estão coerentes com uma postura cristã. E quando ele fala aqui pra gente da veste nupcial, é algo que a gente precisa observar em nós, como ela tem sido confeccionada na nossa intimidade. Porque da mesma forma que o homem entra na festa sem ter a veste nupcial, a gente tem que se perguntar se a gente não está se iludindo, muitas vezes dizendo-se cristão, dizendo-se praticante de tudo isso, e quando a gente esmiuça as nossas atitudes, a gente observa que a gente não tem essas construções, né? A gente já as compreende, talvez já até saiba que elas são extremamente importantes para nós, porque a postura cristã nos aproxima de Deus e nos coloca à frente, muitas vezes, do nosso próprio tempo. Mas se isso for simplesmente um momento ilusório, e no domingo a gente até estava conversando numa roda de família, e estava falando justamente algo parecido, da gente se dizer cristão, no momento não era sobre isso, era sobre se dizer espírita, e os nossos atos, ou os atos de quem muitas vezes se diz, não serem condizentes com
com esse título, né? Porque às vezes a gente pronuncia os títulos, a gente se atribui títulos e não tem a coerência, né, de assumir que isso não é uma verdade. E às vezes a gente olha, né, e até a gente, às vezes, como espírita, é vítima de rechaço, vítima, às vezes, até de gozações, né, quando nos confundem com outros espiritualistas que fazem atos e rituais que não são espíritas. Mas isso se deve, obviamente, a nós mesmos, né? Porque a gente, como espírita, deveria prezar ao máximo por esse título, por se classificar assim. Quando as nossas atitudes elas têm que ser reflexo de um entendimento do que é ser espírita, do que é ser cristão. É importante a gente entender o que é, né? Porque senão a gente fala, eu sou, mas eu sequer conheço aquilo, e isso acaba deturpando, né? É a mesma coisa que a gente se dizer católico e fazer tudo contrário que o catolicismo, né, estabelece. Se eu me intitulo como tal, eu devo seguir as regras daquilo que eu me intitulo. Mas a gente se deixa levar por aquilo que nós julgamos ser o correto e muitas vezes é totalmente contrário àquilo que verdadeiramente é. Então, para ser espírita, né, para ser um espírita cristão, a gente tem que compreender em profundidade Jesus, tem que conhecer não só, né, o Pentateuco, mas principalmente a gente conhecer a postura que a gente deve ter. E isso não é nem para outras pessoas, isso é para nós mesmos, porque as outras pessoas elas podem não compreender, né, as nossas atitudes, mas nós temos que ter responsabilidade sobre as nossas atitudes, principalmente se elas forem contrárias àquilo que nós estamos nos intitulando. Porque eu fico pensando, né? Por exemplo, pegar o professor Eurípides, né? Ele é espírita. A gente se dizer espírita e fazer coisas que são contrárias à doutrina espírita, a gente está maculando aqueles que verdadeiramente o são, não é? Não significa que a gente estando no caminho não possa se dizer, mas a gente tem que ter ao menos a preocupação de que aquilo que eu estou fazendo, debruçar um olhar sobre o meu ato e verificar se ele está de acordo ou não, para que eu procure cessar, né? E começar a ter maturidade para assumir aquilo, porque a gente vê, né, no evangelho que a gente leu hoje, que o homem ficou calado, né, quando o rei pergunta para ele, né, como que ele entrou aqui sem ter a veste nupcial, e ele permaneceu calado. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né, a gente se cala e continua cometendo atos que são totalmente contrários à postura cristã, a postura espírita cristã, e a gente não para refletir que às vezes essa conduta contrária a esse título que a gente está se dando, está maculando outras criaturas que agem corretamente, né? Então a gente às vezes fala muito em fazer caridade, mas a gente esquece de ser caridoso no âmbito de muitas vezes a gente está prejudicando outras pessoas. A gente às vezes não faz o mal, mas a gente peca
por também não fazer o bem. Então, essa colocação da parábola da festa de núpcias é algo, né, da veste nupcial, né, é algo muito profundo quando a gente começa a entrar por esse caminho de se analisar e de olhar os atos que nós estamos realizando, porque a gente começa a ver que conhecer é muito fácil, né? Saber todo esse conteúdo, quiçá até decorar todo o Pentateuco e outras obras, é uma coisa assim que é tempo e repetição. Agora, viver isso, aí necessita de muita repetição, mas principalmente de compreensão e sensibilidade para tecer, né? Eu às vezes fico vendo essas máquinas de tear, tem máquinas mais modernas, onde se confecciona o tecido, aí depois você vê uma costureira, um costureiro pega um molde, corta, depois une as partes, né, que alinhava, primeiro prende com os alfinetes, depois alinhava, depois vai para a máquina, depois ajusta, aperta e vai e tudo. Ter a veste nupcial é observar um processo como esse, né? Não é ir na loja e comprar a roupa pronta. A veste nupcial é uma construção que vai da colheita do algodão até o momento da costura e dos ajustes finais. E se a gente não compreende que temos diversas etapas para serem cumpridas, a gente muitas vezes se ilude achando que basta eu ter o dinheiro para ir na loja comprar a veste nupcial. E as coisas divinas, elas não funcionam assim. A gente pode até enganar os homens, pode até enganar nós mesmos, mas a confecção de uma veste nupcial, ela vai despender de nós um esforço que muitas vezes a gente quer ignorar que ele exista. Então não adianta a gente adotar essa postura, né, daquele que entra na festa nupcial, na festa de núpcias, sem a veste nupcial, e não vai ser, né, e acha que não vai ser visto, né? Não existe isso no reino de Deus. A gente não tem como dizer que tem mérito sem os méritos estarem enraizados em nós. E cada passo que a gente dá nessa construção faz com que a gente avance um pouco mais. E o Pai reconhece isso e entrega para todos nós aquilo que nós muitas vezes necessitamos, mas que muitas vezes sequer temos, às vezes, né, o direito de ali estar. Mas a bondade do Pai reconhece o mínimo que a gente possa ter feito. Então, que a gente consiga se debruçar mais sobre a nossa confecção individual.